sua casa, assim, com seus pais? Seus pais eram casados? Não, os meus pais nunca foram casados. A minha mãe, ela me teve com 15 para 16 anos, muito nova. E o Novinha. meu pai tinha 23 anos na época. E eu lembro que eles nunca ficaram juntos, nunca foram casados. Aí, quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe conheceu o pai do meu irmão, que é o meu ex-padrasto hoje em dia. E aí, a gente foi morar em Gravataí. Aí, eu me Você criei... tinha quantos anos? 5 anos. 5 anos. Aí, eu me criei lá dos 5 anos até os meus 18. Aí, quando eu fiz 18, que eu me rebelei. Eu tinha um namorado na época, morei com ele. Um tempinho, assim. Aí eu, não é isso que eu quero pra minha vida, não é essa vida que eu quero pra mim, eu quero correr atrás dos meus sonhos, eu quero ser alguém na vida. Aí eu larguei tudo, aí fui morar na capital com a minha avó. Aí eu queria muito trabalhar num salão de beleza que tinha lá em Porto Alegre, que era um dos melhores, assim, na minha opinião. E aí eu consegui de recepcionista lá, mas o meu foco era trabalhar como maquiadora lá. Sim. Aí eu consegui trabalhar lá como recepcionista, fiquei um Você tempo. fez curso de maquiadora? E aí, com o pagamento desse salário, eu paguei o meu curso de maquiadora. Só que eu e a minha ex-chefe, né, desse salão que eu trabalhei de recepcionista, a gente brigou. E eu saí. Jura que você brigou? 2 temperamentos muito difíceis, eu nunca fui muito fácil, né? E aí a gente meio que discutiu e eu saí chutada do salão. Aí eu fiz o curso, fui convidada para ser estagiária do local onde eu fiz o curso. Era uma estagiária, apenas a que se destacasse mais na turma, eu lembro. E Que bacana. É legal, e eu falo isso com gratidão, sabe? Não é, tipo, com soberba, nem nada disso. E aí eu lembro que era R$ 25 a maquiagem, R$ 30. Eu saía final de semana toda torta, porque atendia muito, assim. E aí, 6 meses depois, eu fui convidada para trabalhar. Não, mas você ganhava esse valor ou você ainda tinha que dividir com o salão? Tinha que dividir. Era meio-meio. Eu não lembro quanto que era, mas eu acho que eles... Não lembro direito, mas como era um estágio e era tudo diferente. Você lembra quanto você ganhava ao todo, assim? Olha, tipo, depois eu comecei... quando eu comecei a trabalhar em salão mesmo e o valor foi outro, dava... Eu não lembro direito, mas eu lembro que era R$ 30 a maquiagem, R$ 25. E aí eu fazia, sei lá, 10 num dia. E eu fazia muita sobrancelha também. Mas foi ali que eu peguei a prática. Aí eu comecei a trabalhar num salão que era concorrente do salão que eu queria trabalhar. Aí eu fiquei um tempo, e aí a dona desse salão que eu trabalhei como recepcionista, que a gente teve um desentendimento, ela descobriu que eu estava já trabalhando como maquiadora, ela me convidou para retornar ao salão como maquiadora. Olha aí, tá vendo? Eu sempre fui o universo muito... conspira, amor. Eu sempre fui muito co-criadora da minha vida, assim. Então, é muito engraçado, porque eu co-criei, né? Que eu queria trabalhar nesse salão, e eu fiquei lá 4 anos. Com a maquiagem, eu consegui me sustentar, alugar meu primeiro apartamento, construir a minha vida sozinha, sabe? A maquiagem, ela mudou a minha vida, assim. E eu fiquei ali 4 anos trabalhando com atendimento e já cheguei a atender 25 clientes num dia. Então, Meu Deus. a gente começava às 5 da manhã, tinha formandas. E o mais legal é que a maquiagem, né, muita gente vê como uma coisa fútil, mas é muito da autoestima, assim. Então, muitas vezes eu recebi uma cliente que chegava triste ou chegava, sei lá, brigou com o namorado, aí tava com a autoestima baixa, ou tava se sentindo mal. Às vezes tinha cliente que chegava inchada de chorar. Então, a maquiadora, às vezes, é um pouco psicóloga. E quando eu finalizava o meu trabalho e eu via ela se olhar no espelho e eu via o sorriso no rosto, eu via que a energia da pessoa mudava, sabe? Então, não é só ali um reboco. É muito mais do que isso, assim. E você começou na maquiagem também por conta disso? Foi por conta da sua autoestima? Desse seu lado mais forte de mulher, de empoderamento? A minha família sempre... A maioria da minha família trabalha com a área da beleza. As minhas primas, a minha mãe é cabeleireira, o meu pai é cabeleireiro e tatuador. E
E eu sempre gostei desse meio da beleza. E como a minha mãe tinha um salão, né? Um salãozinho no bairro. Eu não comecei como maquiadora, mas sempre gostei, assim. Sempre maquiava, enfim. Mas lá não tinha demanda para isso. Então, esse foi um dos motivos também que eu quis sair, né? Da cidade vizinha. Que nem, não posso nem chamar de interior, porque Gravataí é do lado de Porto Alegre. Quantos habitantes tinham? Agora tu me pegou. Não sei. É cidade pequena? Não é. Tem Porto Alegre, aí tem Cachoeirinha, que é um pouquinho menor, e tem Gravataí, que eu acho que é um pouco maior. Na verdade, não sei, tô meio desatualizada. 281 mil. Ó. Não é pequeno? Não é. E aí, enfim. E aí eu comecei. Eu tinha pouco seguidor na época, não tinha reality, não tinha nada. E aí foi quando eu acho que foi 2019, começou o sucesso dos challenge. Que estourou. Daqueles que, né, que fazia assim, de maquiagem. E já parecia maquiada. Que estourou na internet. E aí eu comecei a fazer. Eu mesma sozinha. Aí eu consegui, através desses challenges de maquiagem, muito mais clientes. E consegui um reconhecimento na minha cidade, né, em Porto Alegre. Então, eu era conhecida pelo meu trabalho e me ajudou muito, assim. E eu tinha 5 mil seguidores, aí eu fui para 70 mil, Nossa! assim, bem rápido, graças a esses challenges, assim. Então, eu lembro que eu gostava muito de fazer. E dá um trabalho, né? Dá bastante Eu fiz trabalho. uma vez com uma amiga minha lá de Brasília, que assim... Umas 2 horas eu já não aguentava mais. Nossa, eu levava o dia inteiro, às vezes. E o dia Deus, inteiro. Eu passei. Passa um pozinho de um lado. Aí vai lá e grava. Aí daqui a pouco do outro lado. Aí vai lá e grava. E tem que ter muita paciência, né? Não sei tem. como eu consigo. Mas... Porque é o que você ama fazer. Você estava fazendo uma realização pessoal sua ali, em relação ali à paciência, muita paciência que eu busco ter, eu tinha aí. Porque as pessoas, né, que me conheciam e sabiam do meu temperamento, como tu tem paciência para fazer isso? Aí foi bem o que tu falou, é o amor, né? Pelo que tu faz, assim. É isso mesmo. E você chegou a fazer faculdade de alguma coisa? Não. Eu fiz um semestre de estética e cosmetologia, mas daí eu vi que não tinha muito a ver. Era mais coisa de corpo, aí tinha uns negócios de química lá que já não é minha praia. Você era uma boa aluna? Eu era, como que eu falo? Eu era carismática. Eu nunca fui... O que é ser carismática? Eu nunca fui muito boa aluna, mas eu era simpática com os professores, chegava no final do ano, ganhava ia lá, um pontinho a mais. Dava um sorrisinho. Sempre fiquei em recuperação, mas nunca reprovei de ano. Eu era um pouco... Eu sou, acho que, um pouco preguiçosa, assim, mas sempre soube, a minha mãe sempre me deixou muito frisado que era muito importante eu não repetir de ano, né? Então, eu levava muito isso, não posso repetir. Aí, como tudo na vida, né, que eu não me orgulho de falar, eu sempre levava tudo até o último. Por favor, estudem, viu, galera? Estudem, gente. Mas eu não fiz faculdade, por quê? Porque eu sempre tive uma noção do que eu queria. E ali eu pesquisei até o meu ex-padrasto me falava na época que era muito importante eu ter um ensino superior, enfim. Eu acho que hoje em dia as coisas mudaram muito em relação a esse tipo de coisa, né? Porque antigamente, né, tu tinha que ter ali uma faculdade, senão não prestava. E hoje em dia tem tanta gente... muito consolidada na sua carreira, que não fez nenhum curso superior, mas que investiu em cursos profissionalizantes. Então, eu investi em cursos profissionalizantes da minha área, fiz cursos com maquiadoras, enfim. E também o material da maquiagem é muito caro. Então, era uma época que eu tinha que escolher um ou outro, assim. Então, por isso que eu não fiz nenhuma faculdade, mas não significa que eu não tenha estudado muito o que eu fiz. E eu lembro que
essa pergunta era muito feita, assim, antigamente. E aí, hoje em dia, as pessoas têm uma noção. É porque né? antigamente, assim, pelo menos na minha época, não tinha esse negócio de rede social, né? Que você podia trabalhar com isso. Então, e eu que vim de Brasília, lá o sonho das pessoas, meu sonho era passar em concurso público. Então, tinha muito disso, de fazer faculdade, de estudar, né? Aí, hoje em dia, tipo, é diferente, né? Até brincam na internet, que falam assim, cara... quanto uma influenciadora tá ganhando, quanto um TikTok tá ganhando, aí tem gente que tem mestrado e não ganha metade, É né? até importante falar isso, porque o que eu tô querendo dizer aqui não é que a gente não deva fazer, né? Não, sim, eu entendi. Mas é legal isso que tu falou, porque realmente é verdade, né? Às vezes a pessoa fica ali anos e anos estudando, e às vezes para ganhar um salário muito inferior, né? Então as coisas... Não tem a mesma oportunidade, né? Assim, digamos. A vida é feita de oportunidades, né? Exatamente. Oportunidades, contatos, sinceramente falando, é isso, né? Você chegou a morar sozinha num apartamento lá em Em Porto Alegre. E você não tinha móveis, né? Conta pra gente essa história. E quando eu me mudei, o apartamento que eu consegui foi um vazio. E aí, por questão até de que eu consegui direto com o proprietário, não tinha aquela burocracia de calção, fiador. E aí eu fiquei mais de 6 meses, o inverno todo do Rio Grande do Sul, tchê, que todo mundo sabe que é frio lá. Aqui em São Paulo já tá frio e lá no Sul é mais frio ainda. É muito. Eu fui pra Caxias do Sul, amor. Eu peguei, tipo assim, 3 graus. É muito frio. Eu sentia frio até na testa. O Matheus, que é do Rio e agora tá morando aqui em São Paulo, né? Não tá acostumado com esse frio. Ele reclama muito. E ele morou um tempo comigo em Porto Alegre. E ele não aguentava o frio também. Mas eu tô um pouquinho acostumada. Mas como eu vim do Rio, aí agora eu vim pra cá, e às vezes as pessoas falam pra mim, Bento, é gaúcho, tu esqueceu de como é que é o frio? Não, hoje em dia eu ando muito com a Martina e com a Esté, né? E elas são do sul. Sim. Então, assim, tá 16 graus, 17 graus, pra mim tá, tipo, congelando. E elas... Plenas. Eu falo assim, como que consegue? Saem de perna de fora, de decote. Estavam lá em Gramado. Eu deixei de ir pra Gramado. Eu ia com a Esté pra Gramado, eu deixei de ir, porque teve um dia que ia fazer -1 e ia nevar. Por causa do frio. E eu falei assim, eu não vou, porque eu não vou curtir, eu não vou querer sair do hotel, vou querer ficar só no aquecedor. Cara, eu detesto frio. Pra mim é a pior coisa que existe, assim. Tá, o que a gente tá falando? Do seu apartamento. Aí a gente ficou... A gente e eu, né? Sozinho. Fiquei mais de 6 meses dormindo num colchãozinho no chão. As minhas roupas ficavam empilhadinhas, assim, no outro quarto, dobradinha, porque eu não tinha guarda-roupa. Aí a minha avó ficou lavando as minhas roupas um tempo pra mim, porque ela morava relativamente perto. E a minha mãe ainda morava na outra cidade, né? E aí depois eu fiquei um tempo lavando roupa na mão e aos pouquinhos eu fui adquirindo as minhas coisinhas, assim. Sim. E aí eu acho que 1 ano nesse apartamento. Aí depois eu fui para um outro. E aí veio a pandemia. Aí eu fui despejada desse apartamento. Tipo, não teve nem desenrolo com a proprietária. Eu nunca tinha atrasado um aluguel. E eu sempre me mantive sozinha com o meu trabalho da maquiagem. Só que a pandemia afetou tudo, né? Afetou principalmente quem trabalhava com público, né? Eventos, enfim, tudo sendo cancelado. E o pessoal tava naquela época muito forte, então o pessoal não saía de casa, realmente era o isolamento total. Então, nem os meus cursos de automaquiagem que eu dava estavam tendo procura, né? Então, eu cheguei, assim, no fundo do poço com a pandemia, perdendo trabalho, e eu fiquei até com depressão nessa época. Sério? Aí a minha mãe me acolheu. Nisso ela já não morava mais em Gravataí, né? Enfim, hoje ela tá num outro relacionamento com o meu padrasto, uma pessoa maravilhosa. E ele faz muito bem para ela, assim, muito trabalhador, enfim. E ele me acolheu também nesse momento. Eu tenho sorte que a minha mãe, ela se envolveu com 2 pessoas, assim, muito, muito legais, assim, que de uma certa forma me estenderam a mão em diversos momentos. E que às vezes as nossas mães fazem uma escolha meio errada, né? Meio erradinha. Tipo isso. E eu agradeço muito.
E aí ela tinha uma casinha em Alvorada, que era uma outra cidade vizinha, e onde tinha o salão dela, e nos fundos tinha uma casa. Aí ela me acolheu, eu fui morar nessa casa, e ela não dormia lá, então a casa ficou pra mim, assim. Ela tinha o salão na frente. E aí, logo depois, começou a seletiva pro Brincando com Fogo.